Olá a todos e sejam bem-vindos à grande final do Caleidoscópio. Hoje temos aqui as 4 equipas finalistas que vão mostrar, já mostraram um bocadinho, mas vão mostrar que sabem falar, ler e escrever em português. Fernando Pessoa, Navegadores, Os Invencíveis, Caravela, boa sorte. Okay? Então, todas as 4 equipas tiveram a oportunidade de ler 2 histórias, uma que é O Genro Comensal, de Vimala Devi, e outra segunda história que foi lida para a final, que é a Ambrósia, de Lakshman Rao Sardesai. E gostaram da história que leram? Sim. Ok, muito bem. Vamos então dar início à primeira ronda de perguntas e as regras são: vão ter 4 perguntas de interpretação sobre a história lida, agora a Ambrósia. As perguntas vão ser feitas da esquerda para a direita, como já sabem, e cada pergunta correta vale 10 pontos. Okay? Se a equipa a responder não souber a resposta, damos a oportunidade à equipa seguinte para responder. Muito bem? Então vamos dar início à primeira ronda de perguntas, que é a interpretação. E a primeira pergunta é: o que é a Ambrósia? Para a equipa Fernando Pessoa. A Ambrósia é licor divino que está extraída do meio do mar pelos propórios dos deuses. Ok, eu acho que sim, está correta. Vamos passar à segunda pergunta. O que pensavam os outros da existência da Ambrósia? E esta pergunta é para os navegadores. Sabem? A Ambrósia é licor divino que quando bebes Ambrósia não morre. Não. Portanto, isso é o significado da Ambrósia, não é? Mas o que é que os outros pensavam da existência da Ambrósia? Não se esqueçam que só têm 1 minuto para responder. Então, os Invencíveis podem responder a esta segunda pergunta. Portanto, o que pensavam os outros, não é o narrador. Portanto, o que é que os outros pensavam em relação à Ambrósia? Os outros pensavam que a Ambrósia não era real e era imaginação de poetas. Ok, muito bem, está correta, palmas para eles. Portanto, uma utopia não existia, não era verdade. É isso mesmo. A terceira pergunta: que episódio trágico levou o protagonista a procurar a Ambrósia? E esta pergunta é para os Invencíveis? A morte da mãe e irmãos dele era trágico. Ok, muito bem, está correta a resposta. A morte da mãe e dos 2 irmãos. Muito bem. A quarta pergunta é a seguinte: o que acabou por salvar a vida do jovem? Caravela. Passa. Eu não sei. Ok, então vamos passar a resposta à equipa Fernando Pessoa. A água. Vamos dar início ao segundo grupo de perguntas. As regras são: vamos ter 4 perguntas baseadas em gramática. Cada pergunta correta vale 10 pontos. Agora vai ser feita da direita para a esquerda. Se a equipa a responder não souber a resposta, damos a oportunidade de resposta à equipa seguinte. Okay? E a segunda ronda de perguntas é gramática. A primeira pergunta é: a irmã mais velha disse ao Frão João não, o verbo comer, a manga à mão. Tem que empregar o verbo no imperativo.
não coma a manga à mão? Sim, está correto. Vamos passar à segunda pergunta. Ele ficou, espaço, assustado que deixou cair a manga. Escolha a melhor opção. Tão, tanto, muito, mais. Tão. Então, está correto? E muito bem, palmas para eles. Vamos passar à terceira frase. Franjoão encolhe os ombros e dirige-se para a porta. Reescreva a frase com os verbos no pretérito perfeito simples. Franjão encolheu os ombros e dirigiu-se para a porta. Está correto. Muito bem, palmas para eles. Vamos passar à quarta pergunta. Ao almoço, as manas disseram-lhe: todas essas mangas são para tu? Corrija a frase, Fernando Pessoa. Ao almoço, as manas disseram-lhe: todas essas mangas são para tu. Essa é a frase como ela está, não é? Tem sublinhado ali, são para tu. Portanto, o erro para tu. Como é que vocês corrigem? Ok, então, caravelas, a resposta, não conseguiram responder. Caravelas podem responder a esta pergunta. Ao almoço as manas disseram-lhe: todas essas mangas são para tu. Tem ali para tu sublinhado. Corrija a frase. Ao almoço, as manas disseram-lhe: todas essas mangas são para ti. Sim, está correto. Palmas para eles. Chegamos ao fim da segunda parte. Muito bem. Agora vamos à terceira ronda de perguntas. E as regras são... Portanto, vamos ter aqui 6 perguntas sobre cultura, onde tem uma imagem para vos ajudar. Não se esqueçam de olhar para as imagens só. Não esteja só a reparar nas perguntas. As perguntas vão ser de escolha múltipla. Têm a pergunta e têm 3 opções, das quais têm que escolher a correta. Aqui podem carregar no buzzer, no botão. Podem e devem. Atenção que cada resposta correta vale 5 pontos, mas cada resposta errada desconta 5 pontos. Por isso, se não souberem a resposta, pensem 2 vezes antes de responderem, ok? Muito bem. Estão preparados? Muito bem, vamos começar. E a primeira pergunta de cultura desta grande final é: em que região se produz o famoso vinho do Porto? E as opções são Porto de Matosinhos, Ilha da Madeira ou Douro? Douro. Douro, muito bem, a resposta está correta. A segunda pergunta é: que nome se dá a este pássaro que vive na selva amazónia? As opções são A, tucano. Ok, as opções são A, tucano, B, papagaio, C, pavão. E os invencíveis vão responder. Qual é que é o nome? Tucano. Ok, muito bem, está correto, palmas para eles. Pergunta número 3. Que género musical interpreta a goesa Sónia Cirsate? O fado. É o fado? Ok, está correto. Palmas para eles. A quarta pergunta é: como se chama a vocalista dos de Olinda? Temos as opções: Ana Bacalhau, Marisa ou Teresa Salgueiro. Quem é que acham que é a vocalista dos de Olinda? E qual é que é a resposta, navegadores? Teresa Salgueiro. Infelizmente não está correta. A resposta é Ana Bacalhau. Pergunta 5. Qual é
a mais antiga universidade criada por Dom Dinis em 1290? As opções são A, Universidade de Aveiro, B, Universidade do Porto, C, Universidade de Coimbra. Navegadores, qual é que é? Universidade de Coimbra. Ok, muito bem, está correto. Palmas. Os navegadores estão muito bem. Vamos passar à sexta e última pergunta. A obra de Nicolau Nazori é um dos ex-libris da cidade do Porto. Temos as três opções: a Torre de Babel, Torre de Pisa ou Torre dos Clérigos. Qual é que é a obra deste senhor Nicolau Nazori? Navegadores? C. Torre dos Clérigos. Clérigos, ok. Muito bem, palmas. Ok, os navegadores estão a ir muito bem e os outros também, ainda têm, estamos no início, não é? Ok. Agora, a quarta parte é nova no Caleidoscópio, já tivemos nos primeiros episódios e consiste na formação de frases. Como o próprio nome indica, têm que criar frases com base em 5 excertos ou palavras que vão encontrar no vosso envelope. Aliás, vocês vão ter, cada equipa, 2 envelopes. Dentro de cada envelope tem uma frase, ou seja, vão criar 2 frases. Primeiro, vamos fazer no sentido do relógio da esquerda para a direita e depois o segundo envelope da direita para a esquerda. Sim? Perceberam? Portanto, por cada resposta correta ganham 5 pontos e têm 30 segundos para responder. Abrem o envelope e têm 30 segundos.